Bem-vindos ao podcast comemorativo dos 30 anos do IPCA. O IPCA é uma instituição visionária com os olhos postos no futuro, mas o IPCA é também uma casa com memória. E por isso, neste podcast intitulado Memórias, convidamos-vos a uma viagem ao passado, pelas histórias e memórias da criação do nosso IPCA. O meu nome é Alexandra Malheiro, sou diretora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo e conto com 26 destes 30 anos de história do IPCA. E comigo tenho o Dr. Fernando Reis, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos à data da criação do IPCA em 94, a professora Maria José Fernandes, que é a atual Presidente do IPCA, é também a professora decana desta instituição, a professora Manela Cunha, primeira Vice-Presidente do IPCA e também a primeira doutorada da instituição. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado este desafio de partilhar connosco algumas das vossas memórias nesta casa. Nesta viagem até 1994, que foi quando tudo começou e os 30 anos que estamos a comemorar, eu começava por si, Fernando Reis. Como nasce esta ideia de criar um Politécnico aqui em Barcelos? Bom, antes de mais gostava de cumprimentar aqui as senhoras professoras presentes e felicitar o IPCA pelos seus 30 anos de existência e felicitá-los também pela qualidade de todas as manifestações que ao longo deste ano têm decorrido para darem uma imagem, portanto, de dinamismo desta instituição. Bom, naturalmente que como é que isto surgiu? Eu costumo dizer que existem dois pilares, para mim, absolutamente fundamentais numa qualquer sociedade. O pilar do ensino/educação e o pilar da saúde. Eu sou médico e, portanto, eu acho que não é possível criar uma sociedade desenvolvida, não desigual, desenvolvida, que não seja pobre e capaz, portanto, de criar situações para que as pessoas, portanto, que vivem nela se sintam felizes, sem que haja um bom ensino e sem que haja uma boa saúde. Enquanto profissional médico, tive a oportunidade de percorrer o Concelho de Barcelos durante cerca de 15 anos e conhecê-lo de palmo a palmo. Acidentalmente, ao longo da minha vida, portanto, acabei por ser Presidente da Câmara de Barcelos e, naturalmente, que isso levou-me a que procurasse ter uma noção muito completa do que era o Concelho de Barcelos. Socioeconomicamente, o Concelho de Barcelos, em 1994, ainda era um concelho pobre, com uma agricultura como principal fonte de rendimento das famílias. Nessa altura já havia uma indústria têxtil relativamente forte e pouco mais havia em termos empresariais, em termos de empresas e com um analfabetismo muito grande. Nós tínhamos um déficit enorme, portanto, em termos de escolas básicas e Barcelos era, na altura, em 1994, o único concelho do chamado quadrilátero urbano do Baixo Cávado, portanto, que engloba Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão, que não tinha ensino superior. Depois de uma luta muito grande para conseguirmos, em termos de ensino básico, portanto, cobrir esta imensidão, este território imenso, que é um dos maiores territórios que existe no país, eu, digamos que, assumi a necessidade de criar em Barcelos o ensino superior. Entre aspas, considero-me o pai desta instituição. Peço desculpa, mas considero-me o pai desta instituição. Para isso, criei, com o meu vereador da altura da Educação e Cultura, o Dr. Sebastião Matos, e com o professor Rui Rodrigues, da Escola da Universidade do Minho, professor da Escola de Economia e Gestão, criei um grupo de trabalho que envolvesse também outros protagonistas escolhidos por eles, para me darem... Primeiro, procurei incutir-lhes também o desafio de quererem aquilo que eu queria para Barcelos. E isto foi extremamente importante, arranjar duas pessoas
que assumiram a necessidade de nós avançarmos para uma luta, portanto, que iria ser uma luta, com certeza, de criar um ensino superior em Barcelos. O distrito de Braga era o único distrito do país que não tinha nenhum instituto superior politécnico. E, portanto, a criação deste instituto em Barcelos veio comatar um déficit, portanto, do ensino superior nesta região, digamos assim. Obviamente que teríamos que envolver os políticos, teríamos que envolver a Universidade do Minho, e eu fui-lo durante 2 anos, procurei junto da altura, o reitor da universidade para mim era o professor Sérgio Machado dos Santos, que foi realmente um grande colaborador e um grande entusiasta da criação de uma escola superior em Barcelos. Na altura, digamos que penso que ele queria, era uma escola ligada à Universidade do Minho, projetada pela Universidade do Minho para vir para Barcelos. Aliás, politicamente, já os políticos em Barcelos e no distrito falavam nas suas campanhas eleitorais na existência de um polo ligado às ciências agrárias aqui no Concelho de Barcelos. Bom, isto foi-se desenvolvendo e depois de um estudo feito formalmente pela Universidade do Minho, portanto, o professor Sérgio Machado dos Santos manda fazer um estudo, portanto, para complementar todas estas ideias e para nos dizer o que é que seria melhor para Barcelos e para a região. E chegou-se à conclusão que era melhor, que vinha dar satisfação, portanto, à falta de quadros na área da gestão das empresas, eram escolas de tecnologia e escolas de gestão que fizessem, portanto, durante 3 ou 4 anos, não licenciaturas, isto começou com os bacharelatos, mas criar condições para que portanto, este ensino acabasse por vingar. Naturalmente que nessa altura, portanto, politicamente, tinha um amigo que era o falecido Dr. Fernando Alberto Ribeiro da Silva, Guarda Civil do Distrito de Braga, que eu considero realmente o padrinho também desta casa, e começámos a lutar por este projeto. Para mim seria muito mais fácil, houve muitos obstáculos políticos, egoísmos pessoais, que tivemos que vencer, e seria muito mais fácil para mim aceitar aquilo que era pressionado para criar aqui, aceitar a instalação aqui em Barcelos de uma instituição privada ligada ao ensino superior. Eu sempre entendi que Barcelos merecia aquilo que os outros concelhos já tinham em termos públicos. Ensino superior público, não é? E, por outro lado, entendia, portanto, que, digamos, os meios financeiros, os meios económicos das nossas famílias exigiam que houvesse um instituto público. Um bocadinho, eu recordo-me que eu tive que fazer o antigo 5º e 6º ano do Liceu para Braga. Aqui em Barcelos só havia colégios privados até ao 5º ano, o 6º e o 7º eu tive que ir para Braga. Isto implica despesa para a família. Portanto, se os meus pais não tivessem tido a visão, portanto, de me darem a oportunidade para trabalhar, portanto, eu fui um privilegiado. E, portanto, para nós diminuirmos das desigualdades que existiam neste Concelho, teríamos que ter mais esta oferta pública. Como disse, o ensino é fundamental para criarmos uma sociedade desenvolvida e mais igual. Bom, isto conseguiu-se. Demos a volta à situação no sentido de que criar um instituto superior independente da Universidade do Minho. E aí, portanto, obviamente que houve uma certa aceitação, portanto, desde Inês, por parte do Secretário de Estado do Ensino Superior, na altura o professor Pedro Luís, que assumiu este projeto, portanto, como uma necessidade absoluta, e, portanto, foi criado o Instituto Politécnico. E assim nasce o IPCA. E assim nasceu o IPCA. Primeiro, mas com certeza que aqui as colegas falaram melhor, instalações provisórias, garagens, essa coisa toda, é melhor contar essa história. Exatamente, mas era importante saber como nasceu. Maria José,
faço já uma nota prévia de que nós já nos conhecemos há muitos anos, a Maria José e a Manuela, vou tratá-las como sempre as tratei, acho que também o objetivo é que haja aqui um tom informal na nossa conversa. Maria José, o IPCA começou em 94, mas efetivamente as aulas começam em 96, e é para isso que o IPCA foi criado, para lecionar, para ser uma instituição de ensino superior, e então, na verdade, esse é o ano do arranque de toda a atividade, com a Escola Superior de Gestão, que foi a primeira escola, o professor João Carvalho é o primeiro diretor dessa escola, tu chegaste pouco tempo depois, mas certamente que foste acompanhando todo este nascimento e o crescimento internamente, ou seja, como é que tudo isto era visto do lado de dentro, de quem estava na escola, de quem estava aqui no IPCA? Ora, agradecer também o convite e felicitar também a iniciativa, um cumprimento muito particular aqui para o Dr. Fernando Reis, que de facto, eu acho que há dois pais nesta instituição, não é? Que é eu acho que é o Dr. Fernando Reis, e é uma instituição que nasce muito de uma vontade política daquilo que era a necessidade do ensino superior e do quanto é transformador o ensino superior na vida do território e na vida das famílias. E nós sabíamos desde sempre que havia este cordão um bocadinho umbilical no Estado do Minho, não é? Portanto, isto nasce, e o nosso primeiro presidente acaba por ser um professor da Universidade do Minho, o professor Lopes Nunes. E o professor João Carvalho estava na altura, isto foi em 95, tenho bem presente, até pelas relações pessoais naturalmente que tinha, o professor João Carvalho estava a acabar o seu doutoramento, ainda nem estava doutorado, estava em Saragossa, e é desafiado, é convidado pelo professor Lopes Nunes para ser o primeiro diretor da escola. E a incumbência que ele tinha, e o Dr. Fernando Reis também já aqui o disse, havia aqui uma necessidade de haver, não só ligado ao têxtil, que era a parte forte deste território, era a gestão, as competências na gestão, nestas áreas da tecnologia, para alavancar aqui muitas outras coisas. E na altura o professor Lopes Nunes deu a incumbência ao professor João Carvalho, ainda não diretor, portanto ele não era diretor ainda, de preparar as duas primeiras licenciaturas. E naturalmente, que ele tendo a área sendo especialista na área da contabilidade, portanto vai criar duas licenciaturas, que foi aquelas que fizeram nascer o IPCA, uma em contabilidade e finanças públicas e uma em contabilidade empresarial, não é? Portanto, e em 96 o professor Lopes Nunes tinha uma coisa que dizia, toda a vida disse isto, que tinha que ser doutorado. Portanto, ele é nomeado diretor da escola ele doutora-se em abril de 96 e a escola começa em setembro de 96, exatamente. Portanto, mas ele fez o trabalho todo de preparação, da submissão dos cursos, etc. Portanto, e vem para a escola, e depois eu acho que o Fernando Reis acompanhou também muito isto, que nós acompanhamos, eu na altura, eu entrei em 97 no IPCA, portanto em outubro de 97, muito esta questão de onde é que vamos começar, que ainda hoje, Dr. Fernando Reis, nós temos estes problemas, quando nós nos localizamos para um concelho, não é? Temos onde é que nos vamos instalar, portanto, e há todo este trabalho prévio, sendo que houve sempre um empenho muito grande do município, até na cedência dos terrenos, só que para fazer obra a gente sabe que isto demora, não é? Portanto, e foi esta questão daquilo que nós ainda hoje falámos, e repare, este podcast tem a ver com as memórias, não é? E eu acho que nós estamos aqui, as três, e todos nós recordamos muito como boas memórias, não é? Esta dificuldade, nós dizemos muitas vezes isto, carregámos mesas, cadeiras, as salas não chegavam, transferíamos as salas para a biblioteca, para o bar, e andávamos aqui nesta entrega total. Portanto, nós fazíamos, no fundo, quando o professor João Carvalho vem em 96 como diretor da escola, tem esta vontade de fazer isto também de alguma forma bem feita, e nós colhemos muitos frutos, e eu acho que nós temos sempre que ser gratos e reconhecer quem esteve antes de nós, porque nós estamos a usufruir do trabalho de alguém que infelizmente já não está cá. O Dr. Fernando Reis está cá ainda, graças a Deus, mas nós percebemos o tão importante foi a marca destas pessoas na afirmação do IPCA, e nós temos este legado e temos que continuar a desenvolver. Portanto, e a partir daqui foram estes dois cursos muito alinhados com as necessidades daquilo que na altura as empresas. Depois, outra coisa muito importante que eu acho que o IPCA fez de muito diferenciador foi o ensino pós-laboral.
Portanto, no ano seguinte, logo em 97, o curso abre as primeiras licenciaturas pós-laboral, que deu oportunidade, que eu acho que é disto que nós falamos, quando vamos ao ensino superior para um território, deu oportunidade a pessoas que não teriam condições de estudar. Sim, de estudar. Foi transformador. O IPCA chegou a ter mais alunos em pós-laboral que em laboral. Mas claro, com a crise de 2011, 2010, as famílias tiveram que tomar outras opções naquilo que foi as suas qualificações. Mas, de facto, esta questão do ensino pós-laboral, ainda hoje é diferenciador, não é? Porquê? Porque não há ensino... Foi um elemento distintivo. De proximidade. Foi um elemento distintivo e, sobretudo, havia um princípio que o professor João tinha sempre, e nós sentimos todos isso, que foi as condições que um aluno do laboral tinham que ser exatamente iguais para o ensino pós-laboral. Tinha que estar os serviços abertos, tinha que haver atendimento. Portanto, ele transformou a instituição do laboral para o pós-laboral. Isto foi um desafio muito grande. Mas eu acho que foi, de facto, aquilo que estavam a dizer, foi transformador. Uma aposta ganha naquilo que foi a nossa afirmação. E depois foi esta relação de sabermos que estávamos numas garagens, que temos muito orgulho no nosso passado, mas sobretudo também acreditarmos e sentirmos que quem nos estava a liderar, e aqui falo no município e na altura o Presidente e o professor João, que sabíamos que isto era transitório, ou seja, nós sentíamos que íamos chegar a outro sítio. Acreditámos sempre nisto, não é? Portanto, investimos sempre muito a camisola do IPCA. Exatamente. E Manela, falávamos há bocadinho destes tempos, naturalmente, tu chegaste também em 97, fizeste uma aposta na instituição, fizeste um doutoramento numa instituição que, no fundo, naquela altura, se vocês se lembram, não era conhecida, não era reconhecida, não havia notoriedade, portanto também fizeste uma aposta um bocadinho às escuras. E falávamos um bocadinho há bocadinho desse sentimento de pertença que sentiste quando chegaste cá. Queres falar um bocadinho sobre isso? Verdade. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite para estar aqui neste primeiro podcast intitulado Memórias, e as memórias são realmente muitas. Eu vim para o IPCA no segundo semestre, realmente, de 2017-2018. Havia 2 licenciaturas a funcionar, creio que no segundo ano letivo, portanto já não eram os 74 alunos que tínhamos no princípio, já estávamos na casa dos 150 ou 160 estudantes, e realmente os desafios eram imensos. Chegar a uma instituição que tinha umas salas de aulas nos anexos, umas garagens. O primeiro desafio era chegar lá quando ninguém sabia o que era. E não tínhamos GPS, pois isso era um bocadinho difícil. Uns gabinetes nessas garagens, uma cantina que ficava no resto do chão de um outro edifício, a mesinha onde nós partilhávamos o almoço, a mesinha dos professores, sempre com o professor Lopes Nunes, a acarinhar-nos e a estimular-nos, e depois todos os desafios que se nos colocavam a nós, docentes, que visavam dar continuidade ao projeto do Dr. Fernando Reis, do professor João Carvalho, do professor Lopes Nunes, e portanto nós tínhamos que vestir a camisola obrigatoriamente depois de ver o esforço imenso que estava por trás deste projeto, e os desafios foram imensos. O pós-laboral, as licenciaturas bietápicas e os novos cursos, o processo de Bolonha e pronto, e tudo o que veio depois daí para a frente. Exatamente. Em 2004 depois foi criada a Escola de Tecnologia, ainda também em Arcozelo, e em 2008 dá-se um grande salto que foi virmos para este campus. Um campus que nós hoje nos orgulhamos muito e acho que é comum, querem estudantes, toda a comunidade, acho que este sentir que estamos num campus muito bonito, mas também muito acolhedor, que nos acolhe quer do ponto de vista da envolvente, mas também do ponto de vista das pessoas. Portanto, acho que foi um momento de viragem do IPCA, quando viemos para o campus. Lembram-se destes tempos? Estou no Maria José, lembrar-se um pouco melhor do que eu. Eu lembro-me que nós viemos aqui, eu recordo-me que nós viemos visitar as obras e já fomos escolhendo os gabinetes, não é? Era preciso saber quem era o gabinete número 1 era o meu, portanto eu fiquei com o gabinete 1, mas sim, eu acho que foi muito, e estes processos, repare, nós estamos a falar de um tempo em que, por exemplo, o Dr. Fernando Reis lembra-se, o projeto desta escola era feito em Lisboa.
E era obrigatório. Era obrigatório. Portanto, eu acho que gastámos muito tempo naquilo que foi o processo de criação do IPCA e depois a instalação do IPCA no campus, não por falta de vontade do município, que tinha disponibilizado conforme tinham sido os compromissos dos terrenos, certo, Dr. Fernando Reis? Se eu tiver a dizer asneira, não, está a falar corretamente. E depois eu recordo-me que nós fomos a Lisboa por causa do projeto desta escola, era tudo nos gabinetes em Lisboa e na altura nem havia autoestrada ainda para Lisboa, portanto isto era e-mails para mandar projeto, portanto foi sempre um processo muito difícil. Eu recordo-me do primeiro projeto desta escola que nos foi enviado, e nós estávamos nas garagens no gabinete do professor João, e ele chamou, acho que foi a mim, ao Luís Ferreira, eu acho que a Manela Cunha e a Sofia, para vermos o primeiro projeto da escola, e nós chegámos, não tinha salas de aulas, era uma escola sem salas de aulas, recordas-te disso, Manuela? Completamente, portanto, vejam o atraso que isto era, porque nós tínhamos que negociar, e Dr. Fernando Reis, e projetos caríssimos. Projetos muito caros, e numa altura em que tampouco as câmaras municipais ou o governo tinham muitas disponibilidades financeiras. Claro. Portanto, há um interregno muito grande entre as instalações provisórias em Arcozelo e a primeira escola que vem dar uma outra vida, como disse a professora Maria José, aqui à instituição. Portanto, a instituição não era conhecida nem localmente, e ela teve que ter esse trabalho. Os estudantes que vieram para cá, os primeiros e os que vieram a seguir, tiveram uma importância enorme em procurar criar uma marca aqui para Barcelos, para a região, tiveram que, digamos, entre aspas, insinuar junto das outras instituições, portanto, académicas ligadas à juventude, portanto, às associações académicas, para criar respeito. Portanto, isto foi um trabalho muito grande e eu tenho realmente, eu presto a minha homenagem a toda essa gente que, desde 96 até 2008, são 14 anos, 2026, 14 anos, que trabalharam em instalações provisórias. E completamente. Portanto, eu agradeço imenso a todos vós que estão aqui, àqueles que não estão aqui, mas tenho que agradecer também, como disse, aos estudantes, a todos os professores, aos funcionários, às famílias, que acreditaram neste projeto. Eu sei que na altura as senhoras professoras eram muito novas e, portanto, é mais fácil serem aliciadas para desafios. Para uma carreira. Apostar numa instituição que ninguém conhecia, exatamente. E nós, repare, e nós próprios, eu reparo, nós estamos aqui, nós apostamos, a nossa carreira, grande parte foi feita aqui. Nós nascemos enquanto professores de ensino superior, enquanto investigadores, aqui, portanto, os nossos primeiros passos e também, eu acho que do lado de quem nos contratou, não é, foi mesmo a aposta de que fazer crescer uma instituição de raiz, que eu às vezes digo muitas vezes isto até no contexto atual, hoje já não temos tempo para isto, porque isto evoluiu de uma tal maneira, mas naquela altura nós éramos todos quase recém-licenciados ou licenciados, e portanto fomos fazendo caminho com o IPCA. Portanto foi com o IPCA, e esta afirmação estes primeiros 74 estudantes de facto foram notáveis em confiar em nós, mas também, repare, eu recordo-me do Dr. Fernando Reis do lado de cá, na altura, no primeiro ano, o professor João fizeram tudo para que eles sentissem um ambiente académico, uma praxe, veio uma aluna do Estado de mim, portanto, fez toda esta integração, o espírito, primeiro presidente da Associação Académica também. O Marcelo foi um grande impulsionador da Associação Académica e como ele era de Braga, da ligação, obviamente a Braga, e isso foi extremamente importante, o trabalho que ele fez. Completamente. Foi um rapaz que viveu intensamente, portanto, o início deste projeto. Porque sem essa parte, sem esse lado académico, também não se manteria um espírito que fica aos estudantes, não é? Eles também vêm cá. E a primeira turma, os grupos académicos, não é? Portanto, ainda hoje a Tuna fez, acho que 25 ou 30 anos. Talvez 25 anos, não é? Portanto, já é uma marca muito, muito significativa, não é? Portanto, tudo isto foi muito importante para consolidar a nossa entrega total ao IPCA, e nós nem admitíamos ninguém dissesse mal do IPCA, não é?
ainda hoje. Sim, mas hoje já não éramos mas eu acho que hoje já não há gente a dizer mal. Alguém diz mal. Eu acho que esta instituição hoje tem uma tal dimensão, portanto, nacional, regional, local e internacional, que dificilmente quem quer que seja com boa fé é capaz de fazer alguma crítica a esta instituição, pelo contrário. Portanto, aliás, basta ver, portanto, que todos os anos, portanto, esta instituição tem sempre mais clientes a querer ocupar os lugares que existem para a sua formação profissional. Afirmou-se e realmente é impossível, portanto, é impossível estar a poder querer dizer mal disto. Já não é. Vocês foram muito grandes, o professor Lopes Nudo, o professor João Carvalho, toda a gente teve visão. Todos vós, toda a família que conseguiram criar no início, pela descrição da professora Manuela Cunha, isto era uma família, portanto, saíam de casa de manhã, vinham para aqui, em casa tinham família, nós saíamos daqui. Uma boa meia dúzia, não saíam daqui e, portanto, projetavam a vossa própria vida aqui nesta casa. Claro que sim. Nós vivemos aqui uns anos com um ambiente muito intimista, conhecíamos, convivíamos de manhã à noite, mas crescemos muito rapidamente, crescemos muito bem. Ou, não sei o que aconteceu, mas para mim o tempo passou muito depressa. Tivemos muitos desafios, muitas oportunidades e nós conseguimos ir agarrando as oportunidades e transformando. Temos centros de investigação, claro que nós éramos sempre muito estimulados por quem tínhamos na presidência. Aqui a doutora Maria José obrigou-nos a criar o Centro de Investigação da Escola de Tecnologia, o TUAI, mas conseguimos aproveitar essas oportunidades e crescemos, conseguimos pôr o mundo no IPCA e pôr o IPCA no mundo e o IPCA nem no mapa aparecia. É verdade. Há bocadinho a Maria José dizia que foi de Barcelos para o mundo. Exatamente. É uma expressão. O IPCA é hoje um embaixador de Barcelos no mundo. Sim, também concordo. Temos que falar no Galo, não é? É verdade. Mais antigo. Mas nós vamos ser o Galo. Mas o IPCA é efetivamente o maior embaixador de Barcelos no mundo. E no mundo, e naturalmente em Portugal, aqui no nosso país. Eu acho que o IPCA é exatamente o reflexo e o exemplo daquilo que é o ensino proximidade, o ensino politécnico, o ensino de resposta àquilo que são as necessidades da região e naturalmente que nós sentimos muito isso, fomos muito bem acolhidos em Barcelos, continuamos a ser e conseguimos levar Barcelos para o mundo. Exatamente. Bem, nós vamos ter que nos despedir. De qualquer forma, uma visão futurista para o IPCA para os próximos anos. Como é que, numa palavra, vem o futuro do IPCA? Conseguem-me dar assim do futuro? É o desafio de quem cá trabalha. É um desafio. Esta obra, esta criança é adulta, mas não vai acabar. Agora vemos desafios da vida adulta. Desafios de 30 anos também. Agora cada um tem os desafios, portanto, do seu crescimento. E aí a responsabilidade é toda vossa, portanto, aqui fundamentalmente na pessoa da sua presidente. Eu vou terminar com uma expressão que o professor João Carvalho me usou quando se aposentou. E eu também não sabia que ele tinha metido a aposentação. E ele chegou e disse-me: meti a aposentação, dia 1 de março estou reformado. E eu disse: e agora? Como ficaram todos a seguir, mas eu fiquei na altura em estado de choque. E agora, como é que fica o IPCA? Porque nós associamos muito o IPCA à pessoa, não é? E ele respondeu-me: o IPCA nunca mais acaba. Pronto, eu acho que é isto. Muito obrigada. É difícil depois desta expressão do professor João Carvalho, mas realmente estes 30 anos correram bem. Tivemos as dores de crescimento que todas as instituições têm. Mas realmente continuamos a trabalhar e temos aí muita gente nova, cheia de energia. Por muitos mais de 30 anos para frente. Exatamente. Muito obrigada. Diz-me. Mas que não se esqueçam de nós. O IPCA tem memória. 30 anos, exatamente. Voltamos ao início. O IPCA tem memória. Esperemos que vão lembrar. Muito obrigada a todos, foi um gosto. Obrigada. Obrigado, António.